Olá a todos! Vamos agora para mais uma aula de Química Orgânica, cujo tema de hoje vai ser uma continuidade do que a gente viu na aula passada sobre o álcool. Hoje nós vamos ver também o álcool e as demais funções oxigenadas e sua solubilidade em água. E para isso nós temos alguns objetivos para a aula de hoje. O primeiro deles é conhecer a solubilidade das funções oxigenadas, como que se comportam em termos de solubilidade frente à água, considerando os aspectos estruturais e eletrônicos, além de conhecer a diferença entre elas, comparando as mesmas para ver qual é aquela que apresenta maior solubilidade ou menor solubilidade, e ver também essa aplicação em práticas diárias do farmacêutico, onde o farmacêutico aplica esse tipo de conhecimento. E as funções orgânicas oxigenadas são quais? Nós já estudamos, a primeiro, que era a função álcool, do qual se caracteriza basicamente pela presença de uma hidroxila pouco ionizável, no qual tem como característica também a presença de cargas parciais negativas e positivas. A positiva ficando com o carbono vizinho ligado à hidroxila e a carga negativa com o oxigênio, átomo mais negativo. E também vimos que existe uma fragilidade na questão da ligação hidrogênio e oxigênio, do qual o hidrogênio pode sair e fazer ligações de hidrogênio, assim como o oxigênio também pode sofrer ligações de hidrogênio de hidrogênios que têm essa capacidade vindo de outras moléculas. A outra função orgânica oxigenada que nós temos e que já estudamos em outra oportunidade é a função éter, que é caracterizada pelo heteroátomo clássico, aquele que está no meio da cadeia dividindo uma cadeia carbônica. No caso do éter, o que nós temos? Observamos também as cargas parciais se manifestando, no qual nós temos a carga negativa concentrada no oxigênio e cargas parciais positivas nos carbonos vizinhos. E aqui temos somente a possibilidade de uma ligação de hidrogênio de átomos que vêm de outras moléculas. A molécula de éter em si não é capaz de realizar ligações de hidrogênio. Temos ainda mais algumas moléculas oxigenadas. Temos duas que são bem parecidas quanto à sua constituição, porque apresentam dupla ligações com o oxigênio, porém com uma diferença considerável. No caso da função aldeído, o que nós observamos? Que existe um carbono ligado e um hidrogênio ligado ao carbono que tem dupla ligação. No caso específico da acetona, o que nós observamos? Que existem, na verdade, dois carbonos que se ligam ao carbono contendo oxigênio, que é chamado também de carbonila. E as cargas parciais ficam com responsabilidades do carbono ligado ao oxigênio, com carga parcial positiva, e o oxigênio com a sua carga parcial negativa. Todas essas características vão influenciar de sobremaneira na questão da solubilidade desses compostos, trazendo algumas características que são de suma importância para a atividade do farmacêutico, seja na questão dos medicamentos, seja na questão dos exames. Então, o que nós temos? Temos as funções presentes, então, como nós já estudamos, e cada uma dessas funções, então, vai se comportar de forma diferenciada, própria naquilo que diz respeito a seu comportamento como moléculas solúveis ou não em água. Lembrando que existe uma grande aplicação desses conhecimentos na questão farmacológica, como, por exemplo, tempo de meia-vida e local de ação dos fármacos, e na questão também das análises clínicas, do qual a gente pode verificar que alguns compostos apresentam algumas solubilidades que não são interessantes para a saúde das pessoas. Considerando, então, essas características que nós escrevemos anteriormente, é que precisamos, então, analisar e comparar, então, estas solubilidades já existentes. Lembrando que a do álcool, a gente já estudou em outra oportunidade, agora é fazer um comparativo
com as demais funções orgânicas e ver o porquê de certos comportamentos e o que isso traz de interessante. Bom, primeiramente vamos recordar a questão do álcool, né? O álcool ele apresenta, vários tipos de configurações e uma delas está relacionada ao número de carbonos ligados à hidroxila, do qual nós temos uma variação quanto à solubilidade. Por exemplo, temos compostos como metanol, etanol e propanol que são infinitamente solúveis em água. Porém, quando se aumenta o número de carbonos presentes na cadeia, passando de 5, 6, 7 em diante, em cadeias lineares, o que nós observamos? Um decréscimo dessa solubilidade, do qual o número de quantidade de álcool solúvel em água cresce de 2,3 até chegar a 0,2, indo para valores até mesmo insolúveis adiante desse número. E recordando, é importante lembrar que a solubilidade, então, atribuída ao álcool, principalmente naqueles compostos com baixo número de carbonos, se dá essencialmente devido ao quê? A capacidade que este átomo, que esta função orgânica tem de realizar as ligações de hidrogênio. Que nesse caso nós temos que ressaltar novamente e deixar bem evidenciado que são duas possibilidades de ligação de hidrogênio. Uma do hidrogênio da água se ligando ao oxigênio da hidroxila e o outro é o hidrogênio da hidroxila se ligando ao oxigênio da água. Isso confere, por sua magnitude de número de possibilidades, a chance então do álcool ser bastante solúvel. Porém, observamos que essa solubilidade decresce à medida que aumenta o número de carbonos. E o que isso vem a acontecer e por que isso acaba acontecendo? Pela questão que a gente estudou do efeito London, do qual a gente observa que quanto maior o número de carbonos, maior a região hidrofóbica. Então, posso ter uma região hidrofílica, que no caso seria a função da hidroxila se ligando a moléculas de água, como a gente vê aqui no esquema que está sendo pintado em azul, e temos uma outra região que, por sua vez, à medida que aumenta o número de carbonos, vai se tornando cada vez mais hidrofílica. Isso explica, então, o fato de funções álcool com elevado número de carbonos tendem a ser, então, pouco solúvel em água. Vamos verificar agora, então, as solubilidades comparadas das funções oxigenadas. Vamos pegar como exemplo 4 funções oxigenadas, aqui representadas pelo álcool, éter, aldeído e cetona, todas com as suas características de funções orgânicas oxigenadas e vamos considerar todas com o mesmo número de carbono para não ter o viés da questão da presença de hidrocarbonetos influenciando com a questão da sua lipofilia sobre a solubilidade dos compostos orgânicos. Então, são números iguais para a gente avaliar única e exclusivamente a questão da influência da função orgânica. Bom, então vamos lá. Então, a primeira função orgânica que a gente está vendo aqui agora é a função álcool, e a função álcool tem como característica principal, como a gente acabou de ver, a questão da presença da hidroxila, além da questão do aporte de elétrons que chega e influencia neste composto no que diz respeito à sua função orgânica. E o que acontece também que é importante ressaltar na função orgânica álcool? A capacidade que existe de realização de ligações de hidrogênio que ocorre tanto do hidrogênio da hidroxila, que vai buscar o oxigênio para fazer esse tipo de ligação, como também a que acontece com o oxigênio da função álcool da hidroxila, que também procura um hidrogênio para fazer ligações de hidrogênio. Então, nós temos uma situação em que temos duas possibilidades de ligação de hidrogênio.
E claro que, obviamente, né, esta condição deixa a molécula bastante solúvel em água. Além disso, temos uma outra função orgânica, a função orgânica éter. A função orgânica éter, como a gente já viu, possui o heteroátomo clássico, aquele que divide a cadeia carbônica em duas regiões. E, eletronicamente, o que a gente pode observar? Que existem duas possibilidades muito próximas de aporte de elétrons para este oxigênio, influenciando de sobremaneira na sua densidade eletrônica, o que faz com que este composto realize, né, ligações de hidrogênio com a água, ou melhor dizendo, que a água, com seu hidrogênio, consiga fazer ligações de hidrogênio juntamente com este oxigênio altamente energizável. O que nós temos, então, né, observando estes compostos? Que nós temos o álcool como o mais solúvel dessas funções orgânicas e o éter ocupando o segundo lugar dos compostos em solubilidade. O álcool em primeiro, pela questão de conseguir fazer duas ligações de hidrogênio, e a função éter por realizar uma ligação de hidrogênio com o oxigênio altamente energizado eletronicamente. Temos agora uma outra função orgânica aqui presente, que a gente também já estudou, e que é a função cetona. Função cetona é caracterizada por uma carbonila ligada a dois carbonos, e esses dois carbonos também cumprem, né, o papel de fazer a energização, só que agora do carbono ligado ao oxigênio, não do oxigênio diretamente. Este fato da energização dos carbonos não ser diretamente realizada pelos carbonos vizinhos, mas sim por um carbono que está ligado ao oxigênio, faz com que a intensidade da ligação de hidrogênio não seja tão intensa como acontece, por exemplo, com o éter. Mas ainda confere, né, uma grande possibilidade de realização de ligação de hidrogênio que vai fazer essa atração pela molécula de água. Considerando, então, este fenômeno, o que nós temos? Nós temos, então, a cetona como o terceiro composto mais solúvel dentre as funções orgânicas oxigenadas. E, por fim, temos quem? Temos o aldeído. O aldeído também apresenta a carbonila na sua estrutura. Porém, diferente da cetona, o que nós observamos? Temos apenas um carbono fazendo a energização da carbonila, o que faz, então, com que a densidade eletrônica desse oxigênio seja inferior quando comparado da função cetona. Realiza-se aqui também ligações de hidrogênio a partir do hidrogênio da água, porém o que a gente observa é que essa interação não é tão intensa como a gente observa na cetona. Por esta razão, este composto, então, acaba sendo o quarto mais solúvel desta lista. Temos aqui, então, a hierarquia de solubilidade destas funções oxigenadas, considerando aqui sempre, gente, o mesmo número de carbonos, com o intuito de verificar a influência da função orgânica oxigenada na solubilidade entre elas.